Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe esse comecinho de noite, que Deus esteja com você aí na sua casa, você que está online, você que está vendo pela KTV Canal 38, pelas redes sociais. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Nós estamos muito felizes nesse dia que o Senhor nos concedeu, de mais uma oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra para você e para a sua família. Que Deus possa, nessa tarde, falar ao seu coração. Abra seu coração, vai preparando o seu coração, porque Deus quer falar conosco nesse começo de noite. Nós estamos alegres, com mais um programa Resgatando a Família. Nós, através desse programa, queremos abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Que você já possa compartilhar, você que está ao vivo conosco, compartilhar essa live, compartilha aí com seus amigos, compartilha aí na sua rede de compartilhamento. Nós vamos ficar felizes, porque você se torna um mensageiro do Senhor, compartilhando a palavra de Deus. Nós já vamos abrir com uma palavra que está, a palavra do Senhor que está lá em João 14, versículo 1 ao versículo 4. João 14, se você puder, você abra a palavra do Senhor. João 14, versículo 1 ao 4, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Glórias a Deus. Nessa palavra poderosa, nesse comecinho de noite, o Senhor diz para nós o que perturba o nosso coração. O que está perturbando o seu coração nesse comecinho de noite, que situação você está vivendo, que o teu coração está angustiado. A palavra do Senhor fala: creia nele. Aqui o Senhor Jesus falando ali com os discípulos, porque tinha chegado a hora do Senhor ir para o Pai. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, fala ali com os discípulos, não fique com o coração entristecido, porque o Senhor no versículo 2, ele vem com uma promessa para as nossas vidas. O versículo 2, ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, há muito aposento. Então o Senhor, ele está dizendo ali: eu estou indo para a casa do meu Pai e ali há moradas para você. Ali eu vou preparar um lugar para vocês. Que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa. É uma promessa além dessa vida, além dessa terra. Talvez você está angustiado, talvez o teu coração está perturbado por alguma situação que você não consegue resolver, uma situação que está entristecendo a sua vida, mas o Senhor, nesse comecinho de noite, diz para você: creia em mim, creia no Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Que você, nesta noite, entregue os teus problemas para o Senhor, coloque na presença dEle, coloque diante dEle, porque Ele está com os ouvidos prontos para ouvir a nossa oração nesta noite. E nós já vamos orar, colocar as nossas vidas, a vida de vocês, Se você pode, entre em oração conosco neste momento, que o Senhor está preparado para nos ouvir. Pai, nós oramos nesta noite, ó Pai,
Clamamos o Senhor, ó Pai. Pai, que nós venhamos crer, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, o Senhor fez promessa para as nossas vidas, Senhor, que o Senhor está com o Pai, preparando um lugar para nós, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que é a vida eterna. Pai, um dia nós estaremos todos com o Senhor, ó Pai. Mas enquanto nós estamos nessa terra, Senhor, guarda o nosso coração, ó Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Pai, entra nessa vida, ó Pai, dessas pessoas que agora estão clamando com o Senhor, ó Pai. Tira toda a tristeza do coração, ó Pai. Tira toda a incredulidade, ó Pai. Que eles possam crer nesta palavra que o Senhor vai trazer, ó Pai, aos corações deles nesta noite, ó Pai. Pai, vem abrir o entendimento, Senhor. Venha tirar, ó Pai, do coração, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que impeça, ó Pai, deles, ó Pai, absorver a Tua palavra, Senhor. Nós clamamos por Senhor e cremos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, e venha nos encorajar, ó Pai, nesta noite. Glórias a Deus. Que o Senhor venha falar com você, porque o Senhor já colocou no nosso coração uma palavra. Então não saia daí, prepare aí o seu coração, prepare aí para que você possa receber essa palavra que pode mudar a sua vida nesta noite. Glória a Deus. E nós já vamos para os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam essa obra de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Glória a Deus, que Deus abençoe a Azul Cargo Express, amém? Está também conosco a Vistoria União, você aí que está precisando fazer uma vistoria veicular, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União fica ali na JV da Cunha e Silva, 1825, um lugar ali de fácil acesso. Fica ali bem ao lado do Poupa Tempo, na esquina do Poupa Tempo. Então, se você necessita fazer uma vistoria veicular, com segurança, com tranquilidade, com autenticidade, vai ali na Vistoria União, fala ali com o vistoriador Nicolas, Está aparecendo aí o número, no seu vídeo, o número da Vistoria União. Então vá ali fazer uma visita, vá ali tomar um café ali com o nosso amigo Nicolas e você vai ser abençoado. Glória a Deus. Nós agradecemos a todos os patrocinadores, aqueles que ao mesmo tempo se tornam abençoadores e mensageiros da palavra de Deus. Glórias a Deus. E hoje nós temos uma palavra, uma palavra que vai falar sobre casamento, uma palavra abençoada com a pastora Cláudia, pastora Cláudia, tudo bem? Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham
né? Graças a Deus estamos em mais uma quarta-feira aqui na presença de Deus, com uma palavra aí para os nossos corações, né? O Senhor é fiel, né? Ele cumpre a sua palavra, sempre tem falado aos nossos corações algo edificante para que a gente possa estar trazendo e alcançar as pessoas. Nós queremos já agradecer nessa hora as pessoas que já estão aqui conosco. A Cássia Cavalcante, né, está acompanhando a live. Ela fala a paz do Senhor Jesus, casal abençoado por Deus. Que Deus abençoe você, viu, Cássia? Que Deus abençoe poderosamente e fale aí ao seu coração. Amém? Nós agradecemos, né, a todos que estão nos acompanhando. Maria Koyama também fala a paz do Senhor. Gislaine também está assistindo, fala boa noite, a paz do Senhor Jesus. Rufina Cândida também, a paz do Senhor Jesus. Maria Rosângela também está assistindo, né, está acompanhando aqui nesse momento. Nós queremos deixar a todos, né, que estão acompanhando, que Deus possa falar com você, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Se você puder, compartilhe essa live, compartilhe aí com as suas redes de amigos, no WhatsApp, nas redes sociais, né? Nós iremos falar de um assunto muito importante, né? Aqui nesse início de noite. Eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é o alicerce que segura toda uma construção. Então, como é importante nós conhecermos a palavra, nós meditarmos na palavra, né? No Salmo 1, a palavra de Deus fala: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Então, não é só passar o olho, mas é meditar e ver realmente o que a palavra está querendo falar conosco, meditar nela, tentar entender aquilo que Deus tem, né, para as nossas vidas como filhos de Deus, né? E é isso que nós procuramos fazer aqui em cada um desses programas, resgatando a família. A nossa oração é que a tua família seja alcançada pelo poder de Cristo Jesus, que o Senhor alcance todos da tua casa, né, os teus filhos, todos eles que talvez porventura esteja afastado dos caminhos do Senhor. A nossa oração desde já é que o Senhor faça uma obra poderosa e traga todos os seus para perto dele, porque é o melhor lugar para que a gente possa estar. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre casamento. O Ricardo já estava falando aqui, né? Casamento é uma instituição divina. Eu não sei se você tem conhecimento, né, do que a palavra do Senhor fala a respeito do casamento. Talvez você até tenha esse conhecimento que Deus, né, que o casamento é realmente uma instituição divina, mas talvez nós não sabemos o poder de tudo isso, né? Como que o Senhor fez tudo isso, como Ele instituiu isso e como esse conhecimento é importante para nós, para que a gente possa estar amparado num lugar sólido, num lugar seguro, que é o ensino da palavra de Deus. Então, fique conosco, né? E eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado. Então, o tema dessa mensagem é: o casamento é uma instituição divina, né? Glória a Deus. É uma instituição divina. O Senhor fez o casamento, né? O casamento, ele não é moda, ele não é cultural, mas ele é uma instituição divina feita pelo nosso Criador. E o nosso Criador tem seus propósitos através do casamento. E é isso que nós vamos ver através da sua palavra, né? Não é meramente cultural. Às vezes nós achamos, isso é um costume, né, aqui do país ou do Ocidente, ou enfim. Não. O casamento é uma instituição divina. O Senhor fez e Ele tem os seus propósitos grandiosos através dessa união. Nós vivemos dias de muita banalização dessa instituição, né? Por falta de conhecimento e por falta de profundidade da real importância do casamento.
E nada melhor do que nós estudarmos um pouquinho, aprofundarmos um pouquinho na palavra de Deus, que é o criador dessa instituição, para que a gente possa entender o que Deus pensa, né, sobre tudo isso. E eu quero já começar em Gênesis 1:28, que diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, né? Encham e governem a terra. Antes, um pouquinho, no 27, ele diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Olha só, através dessa passagem bíblica, nós podemos ver que o Senhor institui ali, né, na sua criação, ele faz o homem e a mulher, né? A palavra de Deus fala assim: o Senhor Deus, ele fez os seres humanos à sua própria imagem, à sua semelhança, né? Ele fez homem e mulher, os criou e disse, ele os abençoou e disse: sejam férteis. Então ali foi dada a palavra de Deus nessa para que essa instituição, para que essa união tão bem sucedida entre homem e mulher, né, para a formação de uma família fosse realizada, né? Então nós iremos iniciar aqui com esse versículo tão conhecido, né, Gênesis 1:28, mas nós também queremos ver um pouco mais no texto de Malaquias, capítulo 2, estudar um pouco mais sobre isso, sobre os pensamentos de Deus, sobre o que o Senhor pensa a respeito, né, disso que nós estaremos falando. Malaquias capítulo 2. Por quê? Porque nos nossos dias nós vivemos, né, uma grande depreciação dessa instituição. As pessoas, elas enxergam a instituição do casamento com olhos muito aquém daquilo que realmente ele é, da importância que realmente ele tem, né? As pessoas entram numa união conjugal baseados simplesmente em afeto, em atração física, e somente isso não tem a condição de sustentar, né, essa união, né? Somente atração física, somente afeto não tem condição de estar sustentando essa base aí que é do casamento. Então, no texto de Malaquias, capítulo 2, quando eu me deparei com esse texto, me chamou muito a atenção. Faz, acho que mais de anos, acho que um pouco mais de um ano, que eu medito nesse texto aqui a respeito do casamento. E ele me impressionou muito, porque nesse texto de Malaquias nós vamos poder ver realmente o que Deus espera de uma união. E o pensamento de Deus, ele é grandioso, ele vai muito mais além do que aquilo que eu estava falando, algo consolidado simplesmente afeto e atração. Precisa realmente de amor, precisa realmente do amor ágape, o amor verdadeiro, né? Aquele amor sacrificial, aquele amor que tudo suporta, que é paciente, né? Por quê? Porque existe um propósito glorioso. Então, Malaquias capítulo 2, eu vou começar aqui no versículo 15. Olha o que diz: acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem o seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade.
Eu vou só até aqui por enquanto. Olha só, esse texto de Malaquias, o livro de Malaquias, na verdade, ele foi escrito para sacerdotes, né? Ele foi escrito para os sacerdotes de Israel daquela época. Mas ele pode nos ensinar. Até mesmo porque o apóstolo Pedro fala que nós somos sacerdócio real, né? Glória a Deus. Nós somos feitos Verdade. sacerdotes, né? Através de Cristo Jesus. Isso ele fala, é claro, não no sentido de que você não precisa de uma instituição, não precisa de uma igreja, né? Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo é sacerdote. Interpreta mal. Interpreta mal. Não precisa estar no corpo, né? Não precisa estar no corpo. Não, não é nesse sentido. Quando ele fala que nós fomos feitos sacerdócio real, ele está falando que Jesus rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus, né? Então, através de Cristo Jesus, agora nós temos acesso direto a Deus. Antigamente, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Através de Cristo Jesus, o véu do templo foi rasgado e todos nós temos acesso direto ao Pai. Por isso ele fala que somos sacerdócio real. Não que não precisamos de uma instituição, não precisamos estar ligados no corpo, não precisamos estar numa igreja, não é esse o sentido, porque a mesma palavra de Deus diz que ele deu uns a apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Então nós entendemos que existe sim uma instituição, existe sim um corpo, existe sim uma hierarquia dentro do corpo, mas apesar disso, todos nós temos acesso direto ao Senhor, podemos dobrar os nossos joelhos e se achegar a Ele, né, com confiança diante do trono da graça. Então, esse texto, ele foi escrito para sacerdotes, mas ele serve para também nos ensinar, porque, afinal de contas, todo homem é chamado a ser sacerdote do lar, né, da família. Olha só, esse texto aqui, ele estava falando com sacerdotes, e o Senhor, ele não estava gostando da situação. E nós podemos entender aqui que eles faziam oração. Olha aqui, que coisa interessante. No versículo 13, ele fala: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. E ainda perguntam por quê. Então, olha só, o Senhor estava falando assim: os sacerdotes se achegam diante do altar, chora, geme. Então, quer dizer, estava tendo orações, mas não havia resposta. As orações daqueles sacerdotes estavam impedidas. Tem um texto também, para a gente não ficar só no Velho Testamento, tem um texto no Novo Testamento, 1 Pedro 3,7, que vai falar basicamente a mesma coisa dessa questão de orações impedidas. Olha só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O Senhor está falando a respeito do casamento. Olha só. Do homem que maltrata a mulher, que não honra a mulher. Que não honra a sua esposa, né? Que não honra a sua família. Ele estava falando assim: presta atenção como que você trata a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas. E a mesma coisa estava acontecendo aqui em Malaquias com esses sacerdotes. É verdade. Né? O Senhor diz assim: vocês estão chorando, vocês estão clamando, mas eu não estou ouvindo vocês. Eu não estou ouvindo vocês. É basicamente isso que Deus está falando com esses sacerdotes aqui. Né? E aí nós perguntamos: por que Deus não estava os ouvindo? Qual era o que estava acontecendo? O que estava interrompendo as orações desses sacerdotes para com o próprio Deus, né? Então nós vamos entender o que estava acontecendo. Esse texto é um chamado à fidelidade, né?
E ele começa assim: não somos filhos do mesmo Pai, não fomos criados pelo mesmo Deus. Então, por que traímos uns aos outros e quebramos as alianças com os nossos antepassados? Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Então aqui está o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa questão tão séria do casamento como uma instituição divina que o Senhor fez, que o Senhor idealizou, que o Senhor criou, né? E se ele criou, se ele idealizou, tem um padrão, e o padrão é bíblico, e o propósito também é bíblico, né? Nós lemos ali, né, no segundo Malaquias 15, que ele fala sobre a unidade de uma só carne, e que ele fala assim: e por que eu fiz isso? Tem um porquê, né? Nós vamos ver que é muito mais sério do que simplesmente uma atração. Há um propósito maior. Há um propósito maior. Por isso que o casamento tem que ser levado com seriedade, tanto pelos que estão no casamento e tanto pelos que vão ingressar num casamento que ainda não casaram. As pessoas, elas não podem entrar nessa instituição divina de qualquer maneira. Ela precisa saber que ela está pisando num lugar santo, que ela precisa dar honra a Deus daquilo que Deus ensina. E há tantos princípios em relação ao casamento, né? A gente tem estudado, a gente tem visto, e às vezes a pessoa está passando por situações tão difíceis no casamento, mas muitas vezes são princípios que foram quebrados e que ela não consegue entender. Por isso que nós necessitamos ir para a palavra, né? Ir para a palavra do Senhor, para que a gente possa aprender. Então aqui, o que nós queremos passar nesta noite, né? A importância do casamento, né? A importância de nós entendermos que o casamento, que nem você disse, não é só atração, não é só desejo, não é só festa, não é só cerimônia. É algo maior, é algo que nasceu no coração do Senhor. Sim. Né? É algo que nasceu no coração do Senhor. Interessante que às vezes na igreja nós escutamos muitas pessoas falar assim: vamos casar logo para sair do pecado, né? Tem muitas essas histórias. Tem. Só que assim, eu não vejo isso como correto. Até a questão de você não querer pecar, isso é correto. Mas de você entrar num casamento para fugir do pecado, da tentação, sem saber no lugar que você está pisando, eu acho perigoso. É perigoso, porque daí nós vamos ver que às vezes a pessoa não vai aguentar aquilo, porque o motivo é fútil, é carnal. Então a palavra de Deus, ela nos ensina o sentido profundo, né, dessa instituição, porque o Senhor fez aquilo que o Senhor idealizou. Na verdade, o propósito do casamento não é carnal, na verdade. O propósito do casamento é cumprir os propósitos de Deus. Ele é espiritual também, né? É muito mais espiritual, na verdade. Então, o primeiro ponto que ele fala é a contaminação de Israel, Jerusalém, com mulheres que adoravam outros deuses, né? Então aqui Deus está falando claramente do princípio do jugo desigual. Isso é um problema muito sério, né? O que fala em 2 Coríntios 6,14 sobre o jugo desigual? E assim, é um princípio importantíssimo, que às vezes é negligenciado na igreja, talvez muito por falta de conhecimento, por achar que isso não é tão importante assim. Isso é bom, né? Que você possa entender, né? Isso é bom para que a gente instrua as novas gerações. Sim. Porque às vezes você pode refletir aqui nessa palavra, falar, mas eu estou num jugo desigual, né? Mas o Senhor pode entrar no teu casamento, o Senhor pode, né, restituir, o Senhor pode, né, arrumar tudo isso aí que está bagunçado, né? Que talvez um princípio que a gente está falando, que foi quebrado e que hoje você está
colhendo esse fruto. Mas nada que o arrependimento, né, diante de Deus não possa restaurar e isso possa ser abençoado. Mas o importante é para que a gente talvez não sirva para nós, mas sirva para a próxima geração e sirva para os nossos filhos, para sobrinhos, netos. 2 Coríntios 6,14, né? Isso. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Até aqui mais. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Tá aqui? Sim. Então, olha só, aqui o Senhor fala sobre essa união do povo de Jerusalém com mulheres que adoravam outros deuses, e a gente pode colocar, também pode ser homens, né? E ali em 2 Coríntios fala do jugo desigual, que nós não podemos nos unir com infiéis, com descrentes. Por quê? Não é porque somos preconceituosos, porque pensa bem, se você faz uma união com uma pessoa que não tem a sua mesma fé, vai chegar lá daqui a pouco, as ideias, a cosmovisão do cristão é uma, a maneira de educar os filhos de um cristão é uma, a maneira de proceder com algumas situações dentro de casa, nas finanças, é uma, com aquele que não teme a Deus é outra, e vai dar conflito. Vai dar conflito. Então, o Senhor fala, una-se com pessoas da mesma fé. Isso é um princípio seríssimo, que muitas pessoas negligenciam esse princípio. Acha que não é importante. Acho que não é importante. E Deus, quando está falando de casamento aqui com o sacerdote, ele estava falando, isso já estava acontecendo lá em Jerusalém. E o Senhor estava muito desagradado daquilo ali. Por quê? Porque realmente vocês vão falar duas línguas e os filhos ficarão divididos, não saberão que lado acompanhar, né? Então é por isso que o Senhor fala da união com a mesma fé. Isso é importante. Não importa a etnia, mas a fé tem que ser a mesma. Às vezes pode ser um estrangeiro, não tem problema. Mas a fé no Senhor Jesus e na palavra é muito importante. Você vê que o próprio Deus, né, ele fala para Moisés, a gente já citou isso aqui no programa, né, quando eles vão se apossar da terra, né, de Canaã, o Senhor fala a Moisés, olha, chegando lá você expulsa aquele povo que está lá. Porque a tendência é vocês ser influenciados por eles. Sim. A tendência vai ser influenciado. O que vai acontecer? Ele fala ainda sobre isso. Eles vão dar as filhas para os seus filhos. Assim, existe tantas passagens, né? Se a gente quiser trazer várias no qual ele fala. Eu acredito que o Senhor, ele dá o exemplo do homem, que nem você falou, porque o homem ele significa autoridade, né? Um homem influenciado. Era um homem, nesse autoridade tempo, espiritual. Era o homem que buscava a esposa, né? E como nos nossos dias também, né? O homem tem o papel de representar Cristo dentro da família. É mais, assim, vamos por menos difícil um homem convertido, né? Levar toda a casa, ser seguido pela família do que a mulher somente, né? A gente vê grande dificuldade quando esse princípio é quebrado, né? O ideal é que a gente seja submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus, né? E é que nem você falou, se já estamos talvez num jugo desigual, Deus é gracioso e poderoso para reverter toda e qualquer situação. Com certeza. Mas nós precisamos pregar sempre a verdade de Deus para alertar aqueles que estão vindo, né? Isso é muito importante. E Deus fala sobre isso aqui nesse texto. Aí continua no 13, né? Daí a gente já leu falando sobre as orações que estavam sendo impedidas. Aí o 14, no versículo 14 diz assim: porque o Senhor foi testemunha dos votos. O Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos de casamento.
Acaso o Senhor não os fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. Então, outro princípio aqui importante que é da fidelidade, né? Esses sacerdotes estavam também sendo infiéis à esposa da sua mocidade, a sua esposa. E Deus estava vendo, Ele estava vendo aquele comportamento dos sacerdotes, né? Ele estava vendo que eles fizeram votos com ela, mas não estavam cumprindo. E Deus estava falando assim, eu estou vendo. Então, às vezes, nós vivemos uma vida religiosa, né? Às vezes nós vivemos uma vida religiosa, mas as nossas ações não condiz com aquilo que nós vivemos dentro de uma igreja, muitas vezes. E Deus é aquele que tudo vê, ninguém pode enganar o Senhor. Eles eram sacerdotes, eram homens, né, que deveria ser o exemplo, e eles estavam sendo infiéis. E o Senhor fala, as suas orações não estão sendo ouvidas e nem atendidas por mim. E eles estavam muito chateados com isso, né? E o Senhor vai falar pela sua misericórdia o porquê que as orações deles estavam sendo impedidas. Ele fala assim, porque primeiro houve uma contaminação, segundo porque vocês estão sendo infiéis, né? Então, a importância da fidelidade. Por isso a palavra de Deus diz, né, lá em Tiago, que a fé sem obras é morta. Então não adianta nós falarmos que temos fé, mas não temos obras de justiça. E as obras de justiça dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então Deus, Ele olha o nosso comportamento, o comportamento que nós temos como marido, né, do marido, o comportamento da esposa. O Senhor observa o quanto honramos, né, através dos seus ensinamentos, né? Por isso que Paulo, quando ele vai fazer referência a sacerdotes, a pastores, a presbíteros, ele sempre a referência, né, para que seja presbítero, seja diácono, ele vai à referência da casa. Né, que o homem ele tem seja que ser um bom exemplo. marido, né? Né? E isso, marido de uma esposa você vê que isso só. é um princípio de Deus. É um princípio. Né? Se eu não sou um bom pai, como é que eu vou ser um bom pastor? Né? Então nós temos que estar sempre refletindo sobre isso, né? Porque as nossas orações elas são impedidas. Muitas vezes nós não temos as respostas de Deus. A mulher também, eu acredito que Deus olha os dois. A mulher que não honra o esposo, né? Porque o nível para a mulher, ela fala que a Bíblia fala que a mulher tem que amar o marido como ama o Senhor, como serve ao Senhor, né? Então quando quando o casamento ele está passando ali por uma crise e não há um cumprimento do voto entre o esposo e a esposa, as orações elas são impedidas. Sim. Olha só, né? A importância do casamento, a importância da paz, né, dentro do lar, né, da comunhão. Que Deus dá isso, né? Deus dá muita importância. E se nós formos inteligentes, nós daremos também. E assim, né, e a gente vê isso que você falou, a banalização do casamento, né? A gente vê vários casos de casamentos que não duram 1 ano, 2 anos. Né, de pessoas, incompatibilidade de pessoas que chegam para você e falam, o casamento, o amor acabou. Não é isso? Ou, eu casei com a pessoa errada. Né? A gente vê tantos casos assim, né? E hoje eu conversando com a Cláudia, eu lembrei de uma passagem, né? Porque a gente tem várias pessoas, né, como a gente orienta casais, famílias, a gente vê várias pessoas que chegam para você e falam, eu vou me separar. Mas porque o amor acabou? Olha, pastor, eu casei com a pessoa errada. Né? E me veio uma passagem, né, a passagem que nos ensina muito a respeito disso, né, quando a pessoa vem com essa argumentação, eu casei com a pessoa errada, o amor acabou. A gente vê a passagem da vida de Jacó, né? Nós conhecemos que Jacó, né, trabalhou para o seu sogro Labão, em troca, ele queria em troca a Raquel, né?
E a gente sabe da história que Labão dá a filha para ele, mas não dá Raquel. Ele tem aquela noite ali, né, porque aquele tempo, eu acredito, que se usava o véu, né, né, eu acho que, né, ele não percebeu, e a palavra de Deus fala que de manhã ele ora e é Lia, né, e a gente não vê, né, Jacó separando de Lia. Não. Né, o temor a Deus, né, o respeito ao casamento, né, como ele persistiu ao pacto, naquilo, ao pacto, ao voto, né? Ah, mas e o amor? Ele queria outra. E o amor? Não, mas ali a gente vê que Jacó, ele construiu uma história com Lia. E nós sabemos, né, que desse casamento, né, que não era o ideal, que era improvável, dele, né? Às vezes a pessoa está passando por isso, fala, não é a pessoa, acho que não é a pessoa ideal, mas se você casou, esse é o casamento, essa é a pessoa ideal, né? E a gente vê ali a construção que Jacó teve com Lia, né? Nós sabemos muito bem que foi da genealogia de Lia que saiu o Salvador da tribo de Judá. Então você vê, uma coisa que se você for analisar, falar, olha, né? Uma mulher que ele não queria, vamos por assim, mas ele, Jacó, preferiu honrar a Deus, né? Honrar o casamento. E aí ele tem o filho Judá, né? Que da onde vem, né? A tribo de Judá, que é do Salvador. Da onde vem José, o pai de Jesus, né? E da onde vem o Salvador. Então, assim, nós temos que persistir, temos que honrar a Deus, honrar os votos, né? Talvez o teu casamento esteja difícil, talvez a situação esteja difícil, mas olha a história de Jacó, né? Ela é inspiradora. Então, assim, quando nós nos casamos, né, o primeiro voto que nós fazemos é com Deus. Né? Ele cobra esse voto aqui nessa palavra, fala assim, né? Eu vi o voto que você fez. É comigo. E que você quebrou. O senhor está falando comigo. Né? O senhor está falando comigo o voto. Então, né, você, mulher, né, que está pensando em se casar, olhe para esse varão, o amor dele, né, tem que ser vertical. O amor primeiro para Deus, depois volta para a esposa, é o temor. Então, o homem, ele precisa ter esse temor, né? O meu voto, antes do voto com a Cláudia, é com o Senhor. Então, isso traz um temor ao meu coração. Como eu estou tratando a filha do Senhor, como eu estou tratando a mulher que Deus me deu. Sim, e dificuldades, né, nós sempre teremos. Todo casamento tem dificuldade, não existe casamento perfeito, e nós passamos por dificuldades, mas são vencendo essas dificuldades que o amor é fortalecido e até construído também, né? Porque o amor não é algo que... essa coisa assim, sem problemas nenhum, só alegria, não. Né? A gente pode ver a caminhada que nós temos com nossos filhos, na condução deles, né? Quantas vezes nós choramos por certas situações, né? Mas nós não desistimos, nós continuamos, nós não desistimos deles, né? Nós continuamos. E assim, o Senhor não espera nada menos do que o matrimônio, no matrimônio, do que isso, né? O marido e a esposa tem que ser mais honrado que os filhos. Porque é da união que vem os filhos, né? Então, as dificuldades vêm, mas Deus, Ele nos ajuda a sair de cada uma delas. E quando nós superamos essas dificuldades, nós nos tornamos mais fortes, né? Não tem um casamento que não passe por dificuldade, seja em qual área que for, seja na área relacional, seja na área financeira, seja na área, às vezes, problema com o filho, ou seja a área que for, né? Deus, todo casamento passa por isso, porque é duas pessoas diferentes que se unem. Se vocês têm a mesma fé, é mais fácil os dois entregar aquele problema e Deus vai dando graça para superar cada um deles, né? O Senhor não quer que nós desistimos. Por quê? Ele fala aqui, né, voltando ao assunto, ele fala da infidelidade. A infidelidade,
A falta de transparência no casamento também é um problema seríssimo que traz muitos divórcios, né? E Deus, ele está cobrando esses sacerdotes aqui a respeito desse assunto, né? Essa infidelidade no casamento. E ele fala assim, eu não os fez um só. Quando Deus fala assim, dois se tornam uma só carne, isso é muito sério, é uma aliança muito forte. É uma aliança que não deveria ser quebrada facilmente, né? E ele fala assim, vocês são um só em corpo e em espírito. Olha só. É muito mais além do que somente sentimento emocional. É verdade. É muito mais além. O Senhor, ele fala que é uma união em corpo e em espírito. Nós pertencemos a Deus. Então é algo assim muito forte. E aí ele diz assim, e o que ele quer dessa união? Ele quer filhos dedicados a ele. Então nós entendemos o quê? Que o propósito da criação da família, o propósito a formação de uma nova família, é que nós possamos ser pessoas que vão educar filhos, conduzir os filhos para Deus, para o Senhor. E com isso, nós formaremos uma sociedade mais justa, mais saudável, né? Como que essas quebras de aliança que são tão facilmente feitas nos nossos dias, como se fosse algo fácil e até glamuroso, né? De 45 anos para cá, que o divórcio foi, né, instituído, isso aumentou de uma maneira assim, muito grande e trouxe realmente uma destruição para a sociedade. Por quê? Porque a junção do pai e da mãe é uma união assim muito bem sucedida para a formação de uma nova vida. O caráter dos filhos. O caráter. E a criação dessas crianças com o coração voltado para o Senhor, para aquele que os fez. Essa é a missão do pai e da mãe. Então, quer dizer, o que o Senhor está chamando a nossa atenção? Poxa, vocês estão com infidelidade. Vocês estão contaminando o santuário que eu amo, ele fala aqui. Vocês estão contaminando o santuário que eu amo. Que santuário é esse? É a família. Deus ama a família. E às vezes nós contaminamos esse santuário por egoísmo, para simplesmente querer realizar as nossas vontades, as nossas paixões. Eu não estou mais feliz. Simplesmente, eu não estou mais feliz, eu vou partir para outra, eu quero ser feliz. Aí você não pensa no filho, você não pensa naquela criança que vai sofrer muito. É claro que um casamento totalmente desestruturado, as crianças sofrem também, a gente entende isso. Mas a gente está falando de coisas simples que podem ser resolvidas. E até coisas difíceis podem ser resolvidas se um dos cônjuges se empenhar no Senhor para que isso aconteça. Então, Deus está falando da formação de uma sociedade saudável, de uma sociedade mais justa. Está nas mãos de quem? Está na mão da família. É verdade. Né? Então, através da fidelidade, através de elevar essa instituição como algo realmente divino, como algo realmente santo, né? Nós poderemos gerar filhos que vão honrar a Deus, e por honrar a Deus honrarão as pessoas, servirão as pessoas, serão pessoas de bem. Então, quando há uma quebra nisso, toda a família é prejudicada e, consequentemente, toda a sociedade também vai ser prejudicada com isso. Então, o Senhor fala, dessa união eu quero filhos dedicados a mim. Portanto, guardem o seu coração e permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, né? A esposa da sua mocidade. A mídia tem um papel fundamental na questão de destruição de lares. Desde que eu sou pequena, eu vejo através das novelas que as pessoas que se separam é como que elas tivessem uma libertação. Isso.
Isso foi semeado por muitos anos na mente das pessoas. E qual é a ideia que se passa? Nossa, a hora que eu me separar, eu vou ser feliz. Só que as pessoas não mostram que realmente aquilo ali é sofrido. Houve uma ruptura de alma, houve uma ruptura muito forte. Toda a família irá sofrer. O choro ninguém mostra. Eles só mostram a alegria. O adultério é vendido como algo glamuroso nas novelas há muitos anos. Há muitos anos. Então, a mídia ela tem um papel fundamental na destruição de muitas famílias. Por isso nós temos que estar amparados na palavra de Deus, no que o Senhor nos fala, no que o Senhor nos ensina, porque seremos nós mesmos que pagaremos a conta. Nós mesmos que sofreremos, nossos filhos sofrerão. E o Senhor, Ele não quer isso para nós. Ele idealizou algo maravilhoso, mas nós precisamos ter o coração voltado para Ele. E nós recebemos a ajuda necessária de Deus todas as vezes que nós precisarmos e nos voltarmos para Ele de todo o coração. Deus, Ele é fiel, Ele responde orações, Ele te dá direção, Ele é fiel. Se nós orarmos à vontade de Deus, não tem como Ele não responder. E eu falo isso com toda certeza do meu coração. A família saudável é a vontade de Deus. Então, seja lá qual o problema for que esteja dentro da sua casa, dentro do seu casamento, Deus é fiel para te dar uma saída. Deus é fiel para te dar um livramento. Deus é fiel para fazer aquilo que necessita ser feito. Amém? É somente você se amparar no Senhor. É somente você se amparar em Deus. E confiar nele de todo o seu coração. Que Deus tem novidade para a sua vida, para a sua família. Deus tem restauração para você. Nós queremos colocar essa instituição na mais alta conta, porque é assim que tem que ser. O Senhor os fez. É claro, somos pecadores, teremos problemas porque somos pecadores. Mas assim como eu disse, Deus é fiel para nos ajudar em cada uma das nossas fraquezas e dificuldades. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, e que o Senhor te conceda graça e força para superar cada uma das dificuldades nele e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus, que palavra abençoada do Senhor. Olha as pessoas que estão nos acompanhando, né? Cássia Cavalcante, Maria Coyama, Gislaine, Rufina, Miriam, Débora Muniz, Maria Rosângela, Rogério Juliano Inácio, Confiança Vistorias, Posto 4000, César Rocha, Marco e Daniele Queiroz, Wanda Machado, Ricardo dos Santos. Que Deus abençoe a cada um, viu? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Temos pedidos de oração. Silvana e seu filho estão com Covid. Amém. Paula, restauração da visão, fez transplante nos olhos. O Isaac, bebê de 8 meses que está internado. Ricardo dos Santos pede oração por seus filhos, irmãos e tia e por toda a sua família. E oração por Vânia, que está na UTI. Vamos orar. Orar também pelo Isaac, que está com gripe. Isaac meu. Nosso Isaac. Glórias a Deus. Então, que você se coloque em oração. Nós cremos que o Senhor responde à oração. Se coloque em oração, nós vamos orar. E Deus vai entrar com a intervenção dele agora. Pai, nós oramos agora, Senhor. Pai, esses pedidos que estão nas nossas mãos, Senhor. Pai, nós levamos ao Senhor agora, Pai. O Senhor conhece cada vida, Senhor, cada situação, ó Pai. Pai, muitos pedidos, ó Pai, em relação à saúde, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus de Israel, o soberano que conhece os médicos, que conhece de toda a ciência, ó Pai.
Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entra, Pai, nessas causas, na casa da Silvana, Senhor. Pai, ela e o filho estão com Covid, Senhor. Pai, que nenhum sintoma, restaura essa saúde, ó Pai. Corta, ó Pai, tira todos os sintomas, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, para a vida da Paula, Senhor. Restauração da visão, Pai. Ela fez transplante, Senhor. Dê uma nova visão sobre ela, Senhor. Restaura esses olhos, Senhor. Que esses olhos estejam melhor do que antes, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, faça, ó Pai, tudo novo, Pai, na vida dela. Pai, através de uma nova visão, Senhor. A restauração, ó Pai, da visão dela. Em nome de Jesus, na vida do Isaac, ó Pai, esse bebê, Senhor, de 8 meses que está internado, Senhor. Vá naquele hospital, Senhor. O Senhor tem o poder, ó Pai. O Senhor tem o poder para ressuscitar. O Senhor tem o poder para curar, ó Pai. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A saúde, a restauração, ó Pai. Arranca ele agora, ó Pai, daquele lugar, ó Pai. Através da cura, Senhor. Nós declaramos a alta, confessamos a alta, a cura neste momento, em nome de Jesus. A vida do Ricardo e toda a sua família, dos filhos, dos irmãos, de toda a família, ó Pai. Que haja restauração, ó Pai, sobre essa família. Que haja comunhão, Senhor, desse lar. Que haja, ó Pai, harmonia nesse lar, ó Pai. Em nome de Jesus. Restaura esse lar, ó Pai. Restaura com o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Oração pela Vânia que está na UTI, ó Pai. Oh, Senhor, visita esse coração, ó Pai. Coloca o sopro de vida, ó Pai, sobre a vida da Vânia, Senhor. Tira, Senhor, toda a doença, toda a enfermidade, ó Pai. Em o nome de Jesus. Que teus anjos estejam ali agora, ó Pai. Tirando ela daquele lugar, ó Pai. Que a respiração venha voltar, ó Pai. Que tudo venha voltar, ó Pai. Coloque as tuas mãos, ó Pai. Cura, Senhor. Cura, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai. Pela vida dos nossos pastores, ó Pai. Pela vida, ó Pai, dessa igreja, ó Pai, desse canal, ó Pai. Pela vida, ó Pai, de todos que estão trabalhando por trás, ó Pai, dessa transmissão, Senhor. Visita as famílias, Senhor. Que haja restauração, que haja cura, ó Pai. Pai, que não haja impedimento, Senhor. Prospera esse lugar, ó Pai. Prospera para esse canal, Senhor. Traga paz, ó Pai. Traga confiança, Senhor. Que eles possam confiar, ó Pai, que esse lugar, ó Pai, é lugar, ó Pai, de semeadura, para semear, ó Pai, no teu reino, ó Pai. É que nós oramos neste momento, te louvamos e já te agradecemos pela tua infinita fidelidade. Nós cremos nos teus milagres, Senhor. Aleluia. Nós louvamos a Deus por mais um programa, mais uma missão cumprida na presença do Senhor, né? Que você compartilhe essa live aí, seja um mensageiro de Deus, seja a boca de Deus nessa terra. Amém. Glória a Deus. Quero deixar um abraço a todos os irmãos aí que nos acompanham lá da nossa igreja presbiteriana renovada da Vila Ribeiro. Deixar um abraço Glória a todos, a Deus. ao nosso pastor Silcreia, pastor Andréia. Que se você quiser fazer uma visita lá na nossa igreja, Rua Vicente de Carvalho, perto do São Judas, tá bem? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, né, lá também. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e quarta-feira, se o Senhor permitir, estaremos novamente aqui. Glória a Deus. Aleluia.